entendeu? O batismo não pode ser dado antes, e não pode ser batizado uma criança porque ela já está salva pela graça. Ela não pode ter consciência do seu pecado. Só quando ela tem consciência do pecado é que aí sim ela confessa a Cristo, se arrepende do pecado e recebe o batismo, entendeu? Os anabatistas começaram esse movimento em Zurique e foram perseguidos e foram espalhados por aí. Inclusive, você pode ler essa história aqui no livro do Dr. Bruce Shelley, tá vendo? Ó? História do Cristianismo, né? História do Cristianismo de Bruce Shelley. Isso aqui foi publicado pela Thomas Nelson Brasil. Olha o que o Shelley fala aqui do movimento anabatista. Só um trechinho para você ver na página 271 desse livro, que diz assim, ó: a verdade, porém, é que os anabatistas rejeitavam completamente o conceito de rebatismo, pois nunca consideraram o cerimonial de aspersão recebido na infância como um batismo válido, e preferiram muito mais ser designados por outros termos. Então, os próprios anabatistas não gostavam, tá? Eles vão ser perseguidos por vários lugares onde eles vão, mas eles não insistem em pregar a doutrina. Os os dissidentes, né, diretos do anabatismo, porque o anabatista meio que some, daí era uma reforma radical, né, na época. Era a reforma da reforma. Eles vão ser os menonitas, os primeiros menonitas, que surgiram desse grupo. Mas esse movimento anabatista, sua mensagem era tão convicta, tão forte, que influenciou outros cristãos de outros lugares. Mais para frente, né, vai surgir o movimento batista, da Igreja Batista, né? Então os batistas vão surgir, consolidar essa teologia, e essa igreja vai surgir aí, né, ainda no século XVI, no final dele, né, a Igreja Batista, e ela vai se consolidar no século XVII e vai expandir, né, a sua mensagem, suas igrejas. Até hoje você tem a Igreja Batista. A Igreja Assembleia de Deus bebe na fonte teológica da Igreja Batista, né? A Igreja Brasil para Cristo segue a mesma coisa, Igreja do Evangelho Quadrangular. São igrejas que seguem o pensamento da Igreja Batista nesse aspecto do batismo, beleza? Então, só batizamos na Igreja Brasil para Cristo, Batista, Igreja do Evangelho Quadrangular, Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil e outras, só batizam adolescentes para cima, tá? Porque só quando aquela pessoa consegue ter consciência dos seus pecados, consciência da sua fé e a convicção de que ela quer participar do corpo de Cristo, né? Que ela quer Jesus como Salvador. Então ela recebe o batismo porque já confessou o Cristo como seu Salvador. Beleza? Formas de batismo. O Didaquê é um livrinho que você pode comprar na editora Paulus, tá? O Didaquê, ele era uma literatura usada no século II, por exemplo. Por volta do ano 150 depois de Cristo, diz o seguinte: esse Didaquê aqui era uma literatura usada entre os cristãos, tá? Falando na página 19 aqui, diz o seguinte: quanto ao batismo, procedam assim: depois de ditas todas estas coisas, batizem em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em água corrente. Se vocês não tiverem água corrente, ou um rio, né? Batizem outra água, talvez um tanque, enfim. E se não puder batizar em água fria, faça em água quente. Por que isso? Porque algumas pessoas talvez tivessem algum problema e precisasse aquecer a água, talvez, tá? Uma hipótese. Na falta de uma e de outra, derrame 3 vezes. Olha isso. Na falta de uma e de outra, derrame 3 vezes água sobre a cabeça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vê que já aprovava-se na igreja, lá do século II, também, além do batismo infantil, já aprovava-se também a aspersão. Tá? E muitas igrejas seguem isso. E eu acho que cada caso é um caso, né, irmãos? Eu sei que o batismo, uma palavra significa imersão, mas eu acho que o símbolo de derramar água sobre a pessoa deve ser válido mediante a sua fé e sua confissão. Eu penso assim. O didaqué, né, que significa instrução, é muito claro. Dê preferência a rios, dê preferência a água, ou então em tanques batismais, para mergulhar na pessoa. Mas não podendo, derrame água 3 vezes sobre a sua cabeça. Às vezes a gente vê hoje, desculpa se eu ofender alguém nesse vídeo, não é a minha intenção, mas coisas assim meio complexas, né? Você pega uma pessoa de cadeira de roda, né?
Cadeira de roda, às vezes você vê a pessoa descer dentro do tanque com cadeira de roda e tudo, irmãos. Assim, chocante, né? Para muitos é um ato extraordinário de fé, mas para outros a gente pensa, pô, não poderia derramar água 3 vezes na cabeça da pessoa, uma vez só batizando o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Não sei. É que essa questão está ligada muito à tradição teológica mesmo, né? Então, alguns vão dizer, não, é imersão, pastor. Não tem essa de pela metade. E se uma pessoa aceitar Jesus no leito de hospital, né? E ela quiser o batismo? Como é que a gente faz? Leva um balde e joga em cima dela? Não. Né? Não dá para sair dali. Ela está quase morrendo no hospital, mas ainda está consciente. E fala, pastor, eu quero receber o batismo. Por favor, eu quero receber. Você vai batizá-la como, pastor? Eu derramo água sobre sua cabeça, meu querido. Eu faço isso. É o que Didaqué fala. Não tem outro jeito, faz assim. Tá bom? Então, é isso. Bom, fica aí a minha dica, a minha palavra. Espero que você tenha gostado. Compartilhe o vídeo e assista outros vídeos do meu canal, tá? Se inscreve lá. Deus abençoe. Um abraço, fique na paz.